capítulo número 13. Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, primeiramente, agradecer também ao Ministério, à Igreja e à coordenação dos jovens que nos deu esta oportunidade. Estamos aqui esta noite refletindo para os irmãos a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Atos, capítulo número 13, primeiro versículo, número 47. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite. Percebi que está um pouco frio, e quando está frio parece que os irmãos esfriam um pouquinho também, né? O corpo pode estar frio, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui, ele está esquentando o nosso espírito. Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo de número 47. Diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Já que hoje é um grupo de jovens, eu vou pedir para os jovens repetir esta segunda parte do versículo. Do versículo 1, 2. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Aí no capítulo de número 14, faremos uma leitura de alguns versículos. Diz a palavra de Deus: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o Evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje estamos no culto da participação dos nossos jovens que adolescentes. E eu creio que Deus tem algo a falar com toda a igreja nesta noite. Glória a Deus. Mas antes que nós falemos um pouco sobre a vida de Barnabé e Paulo, a qual nós citamos aqui alguns versículos do capítulo de número 14, nós gostaríamos de dizer que estes dois homens, eles começaram a sua obra um pouquinho antes. No livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que é o livro da história da igreja, da história primitiva, da igreja primitiva, aonde foi formada ali a igreja do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que estes acontecimentos, desde o capítulo de número 7, do capítulo de número 8, Barnabé, Saulo estava presente num momento muito difícil da igreja. Houve uma perseguição contra a igreja logo após a descida do Espírito Santo e a igreja estabelecendo ali na terra, naquela região. E Estevão, que era um diácono escolhido por Deus e escolhido pelos apóstolos para fazer a obra da igreja, ele foi o primeiro mártir da igreja.
A Bíblia diz que Estevão fez um grande discurso diante ali dos judeus, diante do Sinédrio, que estava julgando Estevão, e ele fez ali uma grande pregação, falando sobre a obra salvífica de Cristo e sobre os acontecimentos anteriores que vieram sobre o povo de Israel. E logo ao final daquele discurso, mesmo que enquanto olhavam para Estevão, o rosto de Estevão, a Bíblia diz que era como um anjo do Senhor. Glória a Deus. Eles mesmo assim condenaram Estevão, levaram para fora da cidade, o apedrejaram e deixaram suas vestes aos pés de Saulo. Saulo estava ali, meus irmãos, como um enviado pelo governo, estava ali como um fariseu, e segundo alguns historiadores, ele teria feito parte daquele sinédrio, daquele lugar que foi julgado, ali onde estava Estevão. E a Bíblia diz que Saulo, ele presenciou todo aquele martírio de Estevão. Ele viu enquanto Estevão estava, meus irmãos, sendo apedrejado, mas enquanto ele estava apedrejado, os seus olhos estavam fitando no céu, estavam olhando para o céu. Estevão disse que viu os céus abertos e Cristo estava à direita do Pai, glória a Deus, e grande era aquele acontecimento. Mesmo vendo tudo aquilo, Saulo não compreendia, ele estava entre os malfeitores. E Deus usava ali, meus irmãos, a vida de Estevão para fazer uma grande obra naquele lugar, porque houve uma dispersão. Somente todos aqueles crentes que estavam naquela região começaram a se dispersar, e houve uma grande assolação por parte de Saulo. Saulo, ele, meus irmãos, começou a perseguir a igreja, começou a prender todos os crentes que estavam ali. Ele começou a colocá-lo em cadeias, e houve uma grande perseguição naquele lugar, meus irmãos. E a Bíblia diz que Saulo, ele continuou a sua empreitada contra os crentes, contra os cristãos, e lá no capítulo 9, ele teve, meus irmãos, a sua primeira experiência com Deus. Meus irmãos, quando Saulo seguia pelo caminho de Damasco, e ele havia pedido cartas para que fosse perseguir os cristãos, para que prendesse os cristãos, para que colocasse os cristãos, meus irmãos, em cadeias. Enquanto ele estava ali seguindo pelo caminho de Damasco, a Bíblia diz que veio uma luz sobre eles e cercou aquele lugar, e ele foi lançado em terra. Glória a Deus. E a voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: mas quem está falando comigo? E Deus falou com ele: olha, Saulo, aleluia, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava tendo ali o seu primeiro encontro com Cristo. O homem não pode seguir o seu próprio caminho, porque Jesus é aquele que cuida do caminho do homem, é aquele que está, meus irmãos, cuidando dos seus projetos. Mesmo que o homem seja o perseguidor, mesmo que ele fosse o maior assassino da terra, Deus estava sobre o seu caminho, e o Senhor não deixaria que ele continuasse por aquele projeto, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, e os aguilhões, o que era o aguilhão? O aguilhão, meus irmãos, era uma ferramenta usada para conter os bois. A Bíblia diz que quando recalcitrar significava resistir. Recalcitrar significa, meus irmãos, querer impedir. Recalcitrar, meus irmãos, significava que Paulo estava desobedecendo alguém que estava usando de um instrumento, de um aguilhão, a qual tinha uma ferramenta na ponta para que, de forma afiada, conter, meus irmãos, os animais, os bois. O que Deus estava dizendo para Saulo: olha, Saulo, não adianta você lutar contra a minha vontade, não adianta você lutar contra aquilo que eu tenho a fazer na sua vida, porque eu continuarei, aleluia, controlando a sua vida, eu continuarei cuidando dos seus caminhos. Não adianta perseguir a minha igreja, porque quando você mata um, se levanta 10, quando você persegue e prende 2, Deus levanta 1000, aleluia. E o Senhor estava tratando com Saulo naquele dia, e a Bíblia diz que ele perdeu a sua visão, e ele ficou 3 dias, meus irmãos, aleluia, apenas pensando no que havia acontecido, orando, e o Senhor mandou Ananias para que Deus fizesse ali um chamado na vida de Saulo. A partir daquele momento, a vida de Saulo seria diferente. Meu jovem, o que o Espírito Santo quer dizer nesta noite é que o Senhor, aleluia, é aquele que vai colocar você no caminho a qual Ele escolheu para que você faça. Aleluia, não adianta resistir.
alguns lá no mundo estavam lá nas drogas, estavam andando nos caminhos errados, cometendo crimes, fazendo coisas erradas, mas o Senhor, como fez com Saulo, Ele tirou você do caminho de Damasco, Ele tirou você do caminho do erro, e colocou para ser chamado, para ser escolhido, para ser uma obra nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, e a vida de Saulo, ela foi, meus irmãos, uma vida que se encontrou com outro cidadão chamado Barnabé. Barnabé, que havia sido um homem justo, lá nos tempos dos apóstolos da primeira igreja, no começo da igreja, Barnabé havia vendido suas propriedades e colocado aos pés dos apóstolos. Ele era um homem bom, ele recebeu, o seu primeiro nome era José, ele era, meus irmãos, da ilha de Chipre, ele via, meus irmãos, ele era da tribo de Levi, e ele era um homem muito bom. Ele recebeu como sobrenome Barnabé, porque Bar era, meus irmãos, o antenome Bar significava filho, então Barnabé era filho da consolação, filho da exortação. Então este Barnabé, ele, meus irmãos, também seria escolhido para fazer a obra de Deus. O Senhor, meus irmãos, levantou a Barnabé para ser um companheiro de Saulo. Aleluia. Saulo tinha por seu nome Saulo porque era um nome hebreu, mas o seu nome grego significava Paulo, e Paulo significava pequeno. E o Senhor levantou o filho da consolação, o filho da exortação, para cuidar daquele que era pequeno nas mãos do Senhor. Coisa boa é ser pequeno nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Coisa boa, meus irmãos, é ser pequeno nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que, aleluia, Saulo, depois de ter se convertido, ele entrou ali na cidade de Damasco, e ele quis pregar o Evangelho, ele foi nas sinagogas, mas ninguém compreendia. Ninguém entendia como que aquele homem que havia perseguido a igreja poderia ser agora um pregador do Evangelho. Nem mesmo os discípulos compreendiam. Foi necessário que Saulo fosse tirado às pressas de Damasco. Foi necessário que a sua vida fosse salva. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Barnabé enviou Saulo para outro lugar, para Antioquia. E, meus irmãos, a Bíblia diz que Barnabé, aliás, ele foi encontrar-se com Saulo, porque Saulo foi para Tarso, ficou seguro lá em Tarso, mas depois de um tempo Barnabé foi buscar a Saulo, meus irmãos, e de lá foram para Antioquia. E a Bíblia diz que lá em Antioquia eles pregaram por um ano naquela igreja. Passou-se bastante tempo naquele lugar. Houve fome na Judéia, no estado da Judéia. Houve fome em Jerusalém. E foi necessário que eles dois fossem enviados para levar os alimentos para os irmãos. Antes de nós subirmos os degraus do ministério, é necessário fazer as pequenas coisas da igreja. É necessário fazer as pequenas obras que o Senhor chamou para te fazer. Aleluia. Muitos têm visto grandes pregadores. Muitos jovens têm visto grandes cantores, grandes pastores. É bonito ver isso, mas esquece que o caminho começa lá de baixo. Esquece que é necessário você servir primeiro como pequeno. É necessário você servir primeiro como obediente. É necessário você fazer um trabalho que ninguém quer fazer. É necessário você fazer um trabalho que não tem destaque para os homens, mas o Senhor está enxergando no céu todo o seu trabalho aqui na terra. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E Barnabé e Saulo foram, fizeram o seu trabalho, voltaram, retornaram. E, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, ele tinha um chamado especial na vida daqueles homens. Glória a Deus. Eles, depois que, meus irmãos, eles retornaram, houve ali mais uma perseguição pelo rei Herodes naquele lugar. E Herodes, meus irmãos, matou a espada o Tiago, que era irmão de João. E depois de matar a espada Tiago, ele queria matar os outros discípulos, mas ele prendeu a Pedro. E houve ali, meus irmãos, um rebuliço naquele lugar, porque Pedro, ele foi libertado naquele lugar, ele não ficou preso. E depois disso, a Bíblia diz que Saulo e Barnabé, meus irmãos, voltaram para Jerusalém e levaram consigo a João Marcos. Então nós começamos a entrar, meus irmãos, no ambiente em que nós lemos os primeiros versículos. Porque, meus irmãos, aleluia, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia ali pastores, aliás, havia ali profetas e doutores. E entre os nomes que foram citados estava o nome de Barnabé e de Saulo. Deus começa a exaltar a vida daqueles homens. Deus começa a dar destaque na obra para a vida daqueles homens. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. E, meus irmãos, estes dois companheiros, Barnabé e Saulo, eles vão, meus irmãos, e começam a cumprir a sua obra missionária, porque eles vão receber o chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando os homens oravam a Deus, quando eles jejuavam a Deus,
Ele disse: olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quando o Espírito Santo ele escolher você, ele vai enviar você, e o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida, porque Barnabé e Saulo saíram e começaram a pregar ali por aquele lugar, pela Ásia Menor, pela Seleucia, pelo Chipre, e encontraram ali grandes desafios. O primeiro desafio foi, meus irmãos, o mágico Elimas, porque aquele homem estava do lado do procônsul Sérgio Paulo, e Sérgio Paulo queria muito ouvir a palavra de Deus, mas, meus irmãos, aquele mágico chamado Bar Jesus, também chamado como encantador Elimas, ele impedia a pregação do Evangelho. Mas ninguém pode impedir a pregação do Evangelho quando você está cheio do Espírito Santo. Paulo agora, meus irmãos, já não mais se chamava Saulo, porque recebe agora o nome grego e começa a ser conhecido como Paulo. Ele está cheio do Espírito Santo e percebe que Satanás está querendo impedir a pregação do Evangelho. Imediatamente Paulo, meus irmãos, repreende aquele homem, e ele fica cego, ele fica perdido, ele fica sem guia. E o procônsul Paulo Sérgio, quando vê aquelas maravilhas, ele se converte e acredita na doutrina daqueles apóstolos. O Senhor começa a usar a vida daquele homem, o Senhor começa a usar a vida daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus encher a tua vida, você vai fazer coisas que os homens vão ver e não vão compreender, porque o Senhor quer fazer grandes coisas através do seu povo, através daquele que ele chamou, daqueles que trouxe para a sua obra, para fazer a sua vontade. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Meus irmãos, e continuando a história, meus irmãos, eles foram seguindo pelo caminho daquelas cidades. Eles foram seguindo, meus irmãos, por várias e várias outras cidades. E, meus irmãos, ele diz que ele teve um encontro ali naquele lugar, meus irmãos, com os que estavam ali em Perge da Panfilha. E na sinagoga, entrando num dos sábados, ele começou a apresentar aos judeus, ele juntamente com Barnabé, começaram a apresentar aos judeus a palavra de Deus. E quando ele citava a palavra de Deus, ele faz todo o caminho que o povo de Israel havia percorrido, desde a sua libertação, desde a constituição dos juízes, desde a constituição dos reis de Israel, desde a chamada do profeta João Batista, com o batismo para arrependimento, até os dias de Jesus, quando foi crucificado. Ele faz ali uma grande pregação para convencer os judeus de que era necessário, meus irmãos, receber aquele evangelho de salvação na sua vida. E, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, ele diz que não se permitiria que o santo visse a corrupção. Ele, falando ali de Jesus Cristo, disse que aquele Deus, o Senhor Jesus, ele havia ressuscitado e não havia visto a corrupção, como aconteceu com Davi, quando morreu, mas dormiu juntamente com seus pais. Meus irmãos, eles disseram, e Deus fez notório aqueles homens, que, meus irmãos, eles seriam justificados e que eles teriam que perceber que, através do que os profetas haviam dito, eles não haviam acreditado, mas eram desprezadores, eram, meus irmãos, aqueles que desprezavam e deixavam de lado o chamado que Deus havia feito para o seu povo, mas que uma grande obra seria operada naqueles dias, e eles viriam, mas talvez não queriam, mas alguns iriam contá-los. O Senhor tinha uma grande obra na vida daqueles homens naquele lugar. Houve, meus irmãos, entre os judeus e gregos que estavam ali, não é? Muitos creram, muitos acreditaram na sua palavra, e, meus irmãos, outros não. Os judeus ficaram ali irritados, porque consideraram que Paulo havia feito blasfêmia contra os judeus. E diz, meus irmãos, a palavra do Senhor, que eles pregavam com ousadia. Glória a Deus, eles pregavam, meus irmãos, sem ter medo. E eles continuavam pregando a palavra de Deus, e sabiam que os judeus negavam a palavra de Deus, sabiam que os judeus rejeitavam a palavra de Deus, mas eles continuavam desafiando os judeus, desafiando na sinagoga, meus irmãos, porque, como disse o versículo que nós lemos com a mocidade, eu te pus para a luz dos gentios, aleluia, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Glória a Deus. Este é o chamado para a igreja. Esse é o chamado para você, jovem. Esse é o chamado para você, jovem obreiro, que deseja fazer a obra do Senhor. Aleluia. O Senhor não quer destaque na sua obra. O Senhor não quer status social na sua obra. O Senhor não quer
está o seu reino? Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? E quando você fizer assim, a tua vida será como a de Paulo e de Barnabé. O Senhor será na tua vida, e você será, meus irmãos, aleluia, um canal de bênção e de milagre para este mundo que precisa de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, e a Bíblia diz que eles continuaram, e eles foram, meus irmãos, incitados, ali os homens foram incitados, mulheres que estavam ali, homens principais da cidade, para que eles fossem, meus irmãos, apedrejados. Mais uma vez, eles têm que fugir da cidade. E fugindo daquele lugar, eles foram para, meus irmãos, outros lugares, como Icônio. E chegando ali em Icônio, eles continuaram a sua pregação, continuaram falando, meus irmãos, de tal modo que todos que estavam ali criam na sua palavra. Depois, meus irmãos, eles escaparam novamente de um motim e foram para Listra, Derbe, cidades da Licaônia. E chegando lá em Licaônia, naquelas cidades, a Bíblia diz no capítulo de número 14, como nós lemos anteriormente, que Paulo e Barnabé, entrando naquela cidade, pregando a sua palavra, eles entraram, meus irmãos, e perceberam, Paulo ouviu e percebeu que havia um homem que era leso dos pés, coxo desde a nascença. Paulo, olhando para aquele homem, meus irmãos, enxergou nele uma tão grande fé que era possível fazer um milagre na sua vida. O Espírito Santo nesta noite está enxergando você aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo nesta noite está olhando para a sua vida hoje. O olhar de Deus está apontado para este lugar nesta noite. Aleluia. O olhar do Senhor, o Espírito Santo de Deus está, meus irmãos, esquadrinhando as vidas nesta noite. E eles sabem que aqui neste lugar há fé, neste lugar. Neste lugar há fé para a cura. Neste lugar há fé para milagre. Neste lugar há fé para transformação. Neste lugar há fé para mudança. O Senhor está usando nesta noite, aleluia, para que Ele possa atuar na sua vida. A Bíblia diz que Paulo, olhando para a vida daquele homem, enxergou que ele tinha fé para ser curado. Imediatamente Paulo, aleluia, chamou para que aquele homem se levantasse. Ele foi curado, ele saltou, e foi grande a admiração daquela cidade. Foi grande, meus irmãos, aleluia, a admiração dos homens que estavam em redor de Paulo e Barnabé. Houve, meus irmãos, um reboliço naquele lugar, porque eles não tinham visto tamanha autoridade. Aleluia. O Espírito Santo nesta noite quer dar autoridade nesta noite. Ele quer dar autoridade na sua vida, viu, jovem? Viu, moça? Viu, rapaz? Ele quer dar autoridade para que você, quando você estiver no meio da multidão, quando você estiver cumprindo, aleluia, conforme a sua palavra, pregando o Evangelho nos confins das nações, da terra, o Senhor vai usar os teus olhos para ver, para olhar aquele que precisa. O Senhor vai usar as tuas mãos para, aleluia, quando você estender, haver cura, haver salvação, haver milagre, porque esta igreja é uma igreja de milagre, e esta obra é uma obra de fé. Aleluia. Barnabé e Paulo não valiam nada para o mundo, mas o Senhor confiou a ele esta obra, porque esta obra é uma obra de fé. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e este acontecimento trouxe uma revolta sobre aquele lugar também, porque na verdade, por um lado, alguns estavam atônitos, mas por outro lado, alguns, meus irmãos, não compreenderam muito bem aquela história, não compreenderam muito bem aquele milagre que havia acontecido, e como havia naquele lugar muitos que eram adoradores de outras divindades, e era um lugar muito monoteísta, eles entenderam que os deuses eram agora semelhantes aos homens, e haviam descido na vida de Barnabé e de Paulo, para, chegando até ali, fazer, meus irmãos, aquele milagre. E eles, meus irmãos, atônitos com aquela história, eles determinaram que Barnabé provavelmente seria Júpiter, que era uma divindade romana, e que para os gregos se chamava Zeus, e para Paulo, que era o que falava, aquele que continha sabedoria, eles o chamaram de Mercúrio, que era uma divindade romana, mas que para os gregos chamava Hermes. E, meus irmãos, o ambiente histórico, cultural daquele lugar era um ambiente politeísta. Tanto os gregos como os romanos adoravam muitas divindades. Havia, meus irmãos, todo um sistema de divindade
que era bem diferente daquilo que nós podemos compreender, porque na verdade os deuses romanos eram uma cópia, era uma semelhança dos deuses gregos. E segundo os gregos, para cada coisa da natureza e para algumas coisas entre os seres humanos, havia uma divindade específica, como Cronos, por exemplo, o deus do tempo, ou como Zeus, por exemplo, que era o grande Deus de todos os senhores, de todos os deuses, aquele que era o mais poderoso de todos, mas que na verdade, segundo eles entendiam, era filho de um titã. E meus irmãos, este agora que recebe o nome de Júpiter, que era Barnabé, ele recebia o nome da divindade maior para os romanos e para os gregos, que era Zeus. E Paulo, que era chamado Mercúrio, recebia o nome de Hermes, que era uma divindade um pouco menor. Por quê, meus irmãos? Porque Júpiter, como sendo o planeta maior, mais próximo do Sol, e o Sol para os gregos chamava-se Caris, tinha esse nome de Hélio também para os romanos, ele estava, meus irmãos, como o planeta mais importante. Ele era o que dava a primeira volta em torno do Sol. Portanto, olhando para o céu, havia 5 planetas que eles podiam enxergar naquele tempo, e desses 5 planetas eles determinaram os nomes das suas divindades e deram a Júpiter a importância maior, chamando portanto Barnabé, aquele que era, meus irmãos, o discipulador de Paulo, de Júpiter, chamando ele da divindade grega Zeus, e chamando a Paulo de Mercúrio, porque Paulo era o que falava mais, era o que continha mais sabedoria na sua fala, e Mercúrio, na verdade, era, segundo a mitologia romana, a divindade da sabedoria, do conhecimento. Meus irmãos, imediatamente quando houve esta compreensão por parte dos romanos e dos gregos, veio um sacerdote do templo de Júpiter, que havia naquele lugar, e trouxe ali touros e grinaldas, e queria sacrificar aqueles homens. Meus irmãos, imediatamente, com a sabedoria que Deus havia dado para Barnabé e Paulo, eles rasgaram as suas vestes, eles se jogaram ali no meio da multidão, saltaram para o meio da multidão com as suas vestes rasgadas, e eles clamaram dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Glória a Deus. E ele continua dizendo: porque no tempo passado deixou andar todas as nações pelos seus caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo com dificuldade, meus irmãos, e pediram que a multidão os sacrificasse. Sabe o que Paulo disse? Sabe o que Paulo e Barnabé queriam dizer para aqueles homens? Olha, estas divindades que vocês acreditam, na verdade, elas não existem, porque existe um Deus que nós cremos, e é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que tem o poder sobre a terra, sobre a chuva, sobre o ar, sobre o mar, e é o Deus que está nas nossas vidas. Deixa esta vaidade para trás, deixa esse negócio de adoração de homem para trás. Os gregos e os romanos gostavam, meus irmãos, de divinizar os homens, não é? Os imperadores da época se sentiam semideuses na terra, achavam que era alguma coisa, mas aqueles homens, eles não queriam ser nada, eles queriam ser apenas o servo do Deus Altíssimo, o servo do Deus que era dono do todo o poder dos céus e da terra, que era dono do milagre, o Deus que deixou o homem andar pelos seus próprios caminhos, as nações fazerem os seus próprios caminhos, mas que enviava mesmo assim a chuva para as suas colheitas, que enviava o sol para o crescimento das suas plantas, que enviava, meus irmãos, a água, o ar, tudo aquilo que estava sob o seu poder, para benefício do homem, mas que naquele momento eles não eram ninguém, eles eram apenas homens como os outros homens que estavam ali. Ah, meus irmãos, quem dera nós tivéssemos a humildade destes dois homens, desses dois servos de Deus. Ah, quem dera todos fossem, aleluia, sábios e humildes como Barnabé e Saulo, que não quiseram se exortar, que não quiseram se exaltar naquele momento, que não quiseram ser maior do que Deus, que não quiseram, aleluia, aproveitar aquele momento para serem divinizados,
aleluia, e por isso mesmo o Senhor usava a vida de Barnabé e Saulo como instrumento nas mãos do Senhor. No dia que você colocar nas tuas vidas na mão do Senhor, no dia que você entender que Deus é tudo sobre a tua vida, que Deus é dono, aleluia, de todas as coisas, o Senhor vai te usar como instrumento tremendo na sua mão, aleluia, e Satanás vai ser envergonhado, porque o que Satanás queria, meus irmãos, era fazer, aleluia, aqueles dois homens de palhaço, era fazer aqueles dois homens, meus irmãos, aleluia, divisando eles, para que o povo acreditasse que eles fossem uma divindade na terra. Mas o Senhor, meus irmãos, havia transformado a vida de Paulo e de Barnabé, havia transformado a sua mente, havia transformado a sua compreensão, e não deixou que eles caíssem nessa armadilha. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Meus irmãos, e eles não entendiam, mas na verdade, meus irmãos, o que os homens romanos e os gregos não compreendiam é que todo aquele sistema de deuses que eles haviam criado não tinha qualquer significado para os cristãos. Os cristãos eram pessoas diferentes. Veja, as divindades romanas e gregas, elas tinham seus sentimentos semelhantes aos homens. Eles tinham ódio, eles tinham raiva, eles também amavam, eles não gostavam, eles se ciumavam, eles se envergavam entre eles, um queria matar o outro. Havia uma conspiração na divindade dos romanos e havia uma conspiração constante entre as divindades gregas. Mas, meus irmãos, o Jesus de Nazaré, aleluia, o Senhor dos cristãos, o Senhor daqueles que foram chamados cristãos lá em Antioquia, e foram chamados cristãos porque os homens olharam para ele e viram neles uma vida diferente, como foi pregado aqui ontem, e viram nele, meus irmãos, uma vida transformada, e viram na vida deles um grupo diferente, um grupo que falava de amor, um grupo que falava de salvação, um grupo que se preocupava em buscar os necessitados, um grupo que não abandonava o que estava deficiente à beira do caminho, um grupo que não deixava para trás o cego, um grupo que não deixava para trás o moribundo, mas era um grupo que, quando Deus transforma, o homem vai lá e busca aquele que precisa ouvir o Evangelho do Senhor, e para Deus não há diferença. Todos são valorizados na casa de Deus, todos são importantes na obra de Deus, aleluia. E quando eles olhavam isso, eles não compreendiam, porque os deuses, as divindades romanas e gregas, eles eram maldosos, eles faziam dos homens como se fossem marionetes. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus, aleluia, fiel e justo para com o homem. Aquele que o busca, aquele que o adora, ele compreende as suas necessidades, e ele atende hoje as nossas vidas, ele atende hoje as necessidades dos nossos corações, ele atende hoje as necessidades das nossas famílias. Glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Barnabé e Paulo precisavam fazer aqueles homens compreenderem isso, mas eles não compreenderam totalmente. Eles foram ali, meus irmãos, tirados daquele lugar, e tomaram algumas pedradas, mas a Bíblia diz que eles não morreram, foram cercados pelos discípulos, foram acolhidos pelos discípulos, foram tirados daquele lugar, e eles foram para as cidades anteriores que eles haviam ido, voltaram para Antioquia, ficaram um tempo em outras cidades. E Paulo, meus irmãos, ao invés de estar desanimado, ele estava animando os discípulos, ele estava levantando a moral dos discípulos, ele estava levantando a moral do seu povo. A Bíblia diz que quando tudo isso acontecia, o Evangelho crescia, o Evangelho era pregado, e aleluia, e as maravilhas de Deus continuavam sobre a terra, aleluia.